Shalom Ubrachá. Nossa paraxá conta sobre os Kohanim. O Kohen, ele é o sacerdote. O nosso povo tinha 13 tribos. Nosso patriarca, Yaakov, teve 12 filhos. O Yosef, um desses 12 filhos, teve 2 filhos. Yaakov, ele considerou os 2 filhos do Yosef como 2 tribos de Israel. Então, de 12 filhos, se tornaram 13 tribos. Uma dessas tribos era a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, quando teve o problema com o bezerro de ouro, eles foram aqueles que permaneceram fiéis a Deus, fiéis a Moshe. Da tribo de Levi saíram os Kohanim. Kadosh Baruch Hu escolheu Aaron, o irmão de Moshe, para ele, junto com os filhos dele, eles se tornarem os Kohanim. Eles foram ungidos para serem Kohanim, e sendo que, quando a Torá traz uma regra, que o Kohen, para ser um Kohen, ele tem que ser ungido daquela maneira por ordem divina, e aquela unção existiu naquela hora, e mesmo que tivemos um caso de exceção de regra, que quando a Torá traz uma regra, para a Torá tirar essa pessoa da regra, a própria Torá tem que trazer a exceção, tem que trazer um versículo que traz essa exceção, e essa exceção foi Pinchas, que mesmo não tendo sido ungido, ele foi nomeado Kohen por outro versículo da Torá que fez com que ele se tornasse Kohen de outra maneira. Mas para Aaron e os 4 filhos dele, e para Pinchas, para ser um Kohen, alguém tem que ser filho do 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 filho, desde Aaron, Elazar e Tamar, e Pinchas até hoje. Então, não tem como ser um Kohen de outra maneira. Não tem como se converter para Kohen, não tem como ser o Kohen de outra maneira. Se você se casa com a filha de um Kohen, a filha do Kohen pode casar com um convertido, mas o fato dele se casar com a filha do Kohen não quer dizer que ele vai virar Kohen. Kohen tem que ser esse filho do 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 Aaron Kohen. O Kohen, ele tem direitos e deveres. Ele tem direito de receber a Trumá. A Trumá era uma parte do que se plantava em Israel. Uma parte disso tinha que se dar para o Kohen. Uma parte do trigo que era plantado, uma parte de qualquer coisa que se plantava. E essa Trumá, ela só pode ser dada para um Kohen que é comprovado que ele é um Kohen de verdade. E mesmo que hoje o Rabinato de Israel, ele retira a Trumá da Tnuva, que é a cooperativa que compra todos os vegetais de Israel, o Rabinato de Israel tira a Trumá de tudo, e depois eles mandam um trator para passar em cima dessa Trumá, para destruir ela, porque ela não pode ser dada para o Kohen. Qual o motivo que a Trumá hoje em Israel tem que ser destruída, não pode ser dada para o Kohen? Porque o Kohen de hoje, ele não tem como provar 100% que ele é um Kohen. Então, por causa que ele não tem como provar 100%, os direitos de Kohen ele perdeu, e só sobrou para ele os deveres do Kohen. E quais são os deveres do Kohen? O Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. O Kohen não pode se casar com uma mulher convertida. O Kohen não pode entrar no cemitério se não for para enterrar o pai, a mãe, o filho, a filha, Deus me livre, o irmão, a irmã. Os deveres do Kohen, ele tem que cumprir, porque talvez ele seja um Kohen. Os direitos do Kohen, ele não pode receber, porque talvez ele não seja um Kohen.
Isso a gente vai chamar de Hazaká, quer dizer, ele é um Cohen por causa da Hazaká. Por causa que na comunidade onde ele morava, todo mundo conhecia ele como Cohen, isso é uma Hazaká. Mas vai pedir para ele agora um livro onde consta o nome do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, até Aaron Cohen, isso ele não tem mais como provar. Então, a Hazaká dá direito a ele a cumprir, a ser obrigado a cumprir os deveres do Cohen, mas não os direitos do Cohen. Agora vamos analisar esse caso específico, que por que a Torá determina que o Cohen não pode se casar com prostituta, o Cohen não pode se casar com convertida, o Cohen não pode se casar com divorciada. A gente sabe, quando a gente fala sobre casar com prostituta, a gente não está falando que ela é uma prostituta, que ela já foi, mas não é mais, né? Então, o que é essa prostituta da Torá que o Cohen não pode se casar com ela? O Cohen não pode se casar com Zoná. A palavra Zoná, ela é traduzida como prostituta para português, porque tem um caso no Bereshit, que Yehudá, ele vê a Tamar numa encruzilhada, e ele pensa que ela é uma Zoná. E lá ele quer ter uma relação com ela, ele oferece para ela um carneirinho, e ele fala que vai trazer um carneirinho do rebanho, e ela fala, então deixa comigo de garantia o seu lacre e o seu cajado, o seu cedro. Então daqui, comparando esse caso, que lá é usada a palavra zoná, com o caso do Cohen, você poderia pensar que é igual, mas não é igual. Está longe de ser igual. Então, a tradução da palavra zoná, no caso do Yehudá, poderia até ser prostituta mesmo. Mas no caso do Cohen, não. O que é traduzido como prostituta, que o Cohen não pode se casar com ela, é uma mulher que ela teve uma relação com alguém que seria proibido para ela na hora da relação. Ou seja, ela teve uma relação com o pai, com o irmão, com o filho, com o goi, com alguém que não é judeu. Com essas pessoas que na hora da relação, se falasse para ela o que você está fazendo, e ela falasse, olha, eu estou me casando, e ela não poderia se casar com essa pessoa, porque essa pessoa ou era o pai dela, ou era o irmão dela, ou era o filho dela, ou era alguém que não é judeu. Então, nesse caso, ela se torna zoná. Ela é chamada de zoná. Quer dizer, essa mulher, o Cohen não poderia se casar com ela, nem com a divorciada, nem com a convertida. O outro caso, que seria a prostituta em português, vamos falar um caso assim, de uma mulher judia, que ela abriu lá um escritório em Bnei Brak, uma cidade que todo mundo lá é judeu, não tem árabes, todos são judeus religiosos. E ela atende meninos aí de 13 a 18 anos, e cada dia ela dorme com 10 meninos, cada um numa hora diferente, durante 20 anos. E ela cobra de cada um 100 shekel. Vamos dizer um caso desse. Então, essa mulher, se existisse, né, que não tem lá uma mulher assim, ela seria chamada de a prostituta da cidade, em português. Mas, em hebraico, ela é chamada de etzianit, de saideira. Mesmo que ela está saindo na primeira hora, está saindo com um, na segunda está saindo com outro, está dormindo com cada um deles e está cobrando de cada um deles, ela é chamada de saideira. Por quê? Porque se ela quisesse, se ele quisesse, cada um desses meninos que dormiu com ela, se quisesse naquela hora se casar com ela, seria permitido. Então, ela não é chamada de zoná, ela é chamada de etzianit. E o Cohen poderia se casar com ela. Quer dizer que o motivo, se uma mulher, então, uma vez dormiu com alguém que fosse proibido para ela, uma vez na vida, e a outra dormiu 20 anos em seguida, todo dia com 10, mas que com cada um desses, se ela quisesse, ela poderia se casar com ele, com essa, que seria a prostituta verdadeira,
na tradução para português, o Cohen sim poderia se casar. E com a outra que dormiu uma vez com alguém que era proibido para ela, o Cohen não poderia se casar. Daqui a gente vê que é um assunto espiritual. E o porquê desse assunto espiritual já entra nos caminhos divinos, que não é aqui o lugar para a gente analisar cada coisa, mas o que a gente sabe que Moshe, o maior de todos os profetas, ele se casou com convertida. Yoshua, que foi o sucessor dele, foi quem sabia mais Torá de todo o povo de Israel, foi quem assumiu a posição de Moshe Rabbeinu, se casou com, vamos chamar de ex-prostituta, né? A gente fala, casou com prostituta, parece que ela continuou sendo depois disso. Ele casou com uma ex-prostituta. Claro que ela foi uma das profetisas, essa ex-prostituta, depois que ela deixou de ser prostituta, se converteu ao judaísmo e se tornou uma profetisa. Então, quer dizer que tanto Moshe quanto Yoshua, eles não se casaram com uma mulher que fosse, assim, nos critérios que o Cohen tem que se casar. E, então, quer dizer que não é relacionado a isso ao nível espiritual da pessoa, porque Moshe Rabbeinu era maior do que um Cohen em matéria de nível espiritual. Ele teve uma revelação divina que ninguém teve. Yoshua também era maior do que os Kohanim em matéria de um tzadik desse nível como Moshe e Yoshua, com certeza é maior do que aqueles Kohanim que eles não estavam no nível de tzadik. Então, o assunto pelo qual o Cohen ele pode se casar com viúva. A viúva dormiu com alguém 50 anos, e o Cohen pode se casar com a viúva. Não pode se casar com a divorciada, mesmo que ela dormiu com o marido lá um dia, e mesmo que nem tivesse tido a relação, só casou, nem dormiu com o marido, mas fez o divórcio judaico, e aí ela já fica proibida para o Cohen. Quer dizer que não está dependendo tanto do assunto, vamos dizer assim, se ela dormiu com alguém muitas vezes, está dependendo de um critério espiritual, que esse critério espiritual, tipo, dá um exemplo para vocês, o Cohen, mesmo que ele não é uma pessoa mesmo que ele não é um tzadik, ele não é uma pessoa de um nível espiritual elevado, mesmo assim, o fato dele ser o Cohen, e ele dá a bênção para o povo, Deus paira sobre a bênção dele. Então, por causa disso, a gente vai comparar assim, uma pessoa muito forte, ou uma pessoa muito fraca, mas com equipamento muito bom. Então, o Cohen, ele tem que se guardar dessas coisas que a Torá pede para ele. Ele não pode entrar no cemitério, não pode se casar com aquelas mulheres, por causa desse motivo. Isso é um assunto espiritual que envolve ele. E por causa disso, nunca Deus vai colocar a cara metade do Cohen numa dessas mulheres que são proibidas para ele. Então, muitas vezes acontece da pessoa se apaixonar pela mulher errada. O que quer dizer se apaixonar pela mulher errada? Se ele se apaixonou, quer dizer que é certo, né? Então, não necessariamente. Não tem uma ligação entre o sentimento e a razão. A pessoa pode se apaixonar e depois ele pensa, e pensando melhor, ele se apaixonou pela pessoa errada. Não sei quais são os critérios de cada um, mas cada um, durante a vida dele, pode ter passado por uma situação dessas, que se apaixonou de coração, mas depois chegou à conclusão de que seria melhor para ele, tipo assim, é um caso simples, ele se apaixonou por ela, mas ela se apaixonou por outro. Então ele fala para ela, olha, eu te amo, você quer casar comigo? Ela fala, não, quero casar com outro. Então ele está apaixonado por ela, mas a razão é
que ele fala, então, desculpa, mesmo que eu estou apaixonado por você, eu vou casar com alguém que eu estou menos apaixonado, porque você já vai casar com outro, então não tenho como casar com você contra a sua vontade. Então ele se apaixonou pela pessoa errada, quer dizer, a mulher queria casar com outro e não queria casar com ele se apaixonou por ela. Então, o que é a pessoa certa, o que é a pessoa errada? Então Deus sabe exatamente quem é bom para você, e por causa disso, na hora que Deus fala para o Cohen, você não pode se casar com divorciada, você não pode se casar com convertida, você não pode se casar com a halalá, com uma mulher que ela é filha de um Cohen que se casou com uma divorciada. Na hora que a Torá te determina isso, quer dizer que Deus nunca vai colocar a mulher certa numa dessas, nenhuma dessas pessoas vai ser a mulher certa para o Cohen. Se ele quer encontrar a cara metade dele de verdade, com certeza Deus não colocaria a cara metade dele nessa situação. Quer dizer, se aquela mulher tivesse que se casar com ele, Deus já faria ela de um jeito que ela não seria proibida para ele. E o que pode acontecer também é que ele nunca foi um Cohen, porque, como a gente falou, um Cohen que se casou com uma mulher proibida, o filho não é Cohen. Que casou com uma mulher proibida. Então, estavam lá na universidade. A menina, super gente boa, e ela tinha um namorado que não era judeu, e ela dormiu com ele uma vez na vida. E depois disso, ela era judia, ela conheceu o Cohen, e ela resolveu que ela não vai entrar em assuntos tão íntimos assim, contar para ele o que foi, o que não foi, com quem ela dormiu, com quem ela não dormiu. E ela resolve que eles vão se casar e o rabino não está sabendo do passado dela, mas o que a gente sabe é que o filho dela já não vai mais ser Cohen. Da mesma maneira, a mulher era divorciada, se casou com um Cohen. E o divórcio tem que ser um divórcio judaico, nesse caso. Coisas assim, teve um filho, e vamos dizer assim, que o pai, ele não quis abrir mão, e ele falou, só por causa que a Torá fala que Cohen não pode casar com convertida, Cohen não pode casar com divorciada, Cohen não pode casar com zoná. Então, eles decidiram que não vão falar nada com o filho. O pai sobe na Torá em primeiro lugar como Cohen, o filho sobe também no Bar Mitzvah como Cohen. O pai foi dar Birkat HaKohanim, o filho sobe junto com ele. Desde pequeno esse filho, ele imagina que ele é um Cohen, mas ele não é. Agora ele se apaixonou por uma mulher que é proibida para o Cohen. Então, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Talvez ela não é a mulher errada, talvez ele que é o cara errado. Primeira coisa que ele tem que fazer é sentar com a mãe dele e falar, mamãe, vamos abrir o jogo. Eu sou um Cohen de verdade ou não sou? Antes de casar com o papai que é um Cohen, será que você não então, não vou entrar aqui, o vídeo não é proibido para menores, que é classificação livre, então não vou entrar aqui nos detalhes, mas se ele acha que aquela mulher é a cara metade dele, talvez o problema seja ele, então talvez ele tenha que sentar com a mãe dele e verificar o que aconteceu, o que não aconteceu. Se a mãe falar, não, meu filho, não tem o que fazer, não era divorciada, não era convertida, não dormi com o Goi antes de conhecer seu pai. Se não tem o que fazer, aí ele continua nos deveres do Cohen, e aí a conclusão é que não pode ser que aquela mulher que é proibida para ele, que Deus ia aprontar uma dessas para ele e colocar a cara metade dele, colocar o aspecto feminino da alma dele numa mulher proibida para ele. Isso Deus não ia fazer. Como Deus não ia fazer com que o aspecto feminino da alma dele caísse em alguém do mesmo sexo, Deus não ia fazer isso também, porque isso é proibido pela Torá. Deus não ia fazer com que o aspecto feminino da alma dele caísse no animal, e etc, etc. Quer dizer, ele sabe que
o aspecto feminino da alma dele só pode estar numa mulher que é permitida para ele. Então, por causa disso, o Cohen, ele sabe que, pelo fato de Deus ter proibido para ele, se ele é um Cohen de verdade, né, tem que verificar isso também, pelo fato de Deus ter proibido para ele se casar com essas mulheres, então a outra metade da alma dele nunca vai estar numa dessas outras mulheres. Restrições que são ditas sobre o Kohen Gadol. Kohen Gadol é o sumo sacerdote, vamos dizer, o maior de todos os Kohanim, o mais importante de todos os Kohanim. Ele não poderia casar com uma mulher viúva também, como um Kohen normal. Ele só poderia se casar com uma mulher virgem. E aí é uma restrição para o Kohen Gadol, que é uma pessoa que não existe, que só existiria na época do Beit HaMikdash, na época do Templo de Jerusalém. Então, hoje em dia, não tem essa restrição para o Kohen. Porque os Kohanim de hoje, eles estão numa Hazaká, quer dizer, eles nem têm como provar que eles são Kohanim, e não tem Kohen Gadol fora da época do Beit HaMikdash. Então, o Kohen não precisa casar com mulher virgem, ela pode ser viúva, o marido falecido dela não precisaria ser um Kohen, e a filha do Kohen, ela pode se casar com quem ela quiser. O marido dela pode ser convertido, pode ser alguém que não é Kohen, aí já não tem, essas restrições para um homem. O que sobrou hoje de direitos, vamos dizer assim, do Kohen, quando se lê a Torá na sinagoga, ele é o primeiro a subir, se dá uma honra para o Kohen. Quando não tem um Levi na sinagoga, então o Kohen pega a segunda subida também. O Kohen tem que falar Birkat Kohanim, mesmo que ele fala Brachá, e talvez ele não seja Kohen, ele só está numa Hazaká que ele é um Kohen, mas tudo que é tradição judaica, sendo que tem essa tradição dos Kohanim falarem a bênção dos Kohanim, a bênção dos sacerdotes, então ele fala Brachá também. Assim, todo lugar que tem uma tradição judaica de se fazer assim, se fala Brachá, mesmo que caso não tivesse essa tradição, não poderia se fazer a Brachá. E outra coisa é o Pidyon HaBen. Pidyon HaBen, quando uma família, que ele é um Israel, se uma família que ele não é um Kohen, não é um Levi, ele tem um primeiro filho, tem um filho primogênito. O primeiro filho, quer dizer, não tinha uma irmã antes dele, ele nasceu de uma maneira natural, não foi cesárea. Então, a mulher deu à luz pela primeira vez, de uma maneira natural. Esse primeiro filho, a gente tem que fazer um resgate, é chamado Pidyon HaBen, resgate do primogênito. E aí, a gente tem que dar para um Kohen um valor que é chamado de 5 Slaim, e tem o ritual do resgate do primogênito. Isso, o Kohen hoje, ele está nessa classificação que a gente pode fazer isso com ele. Por quê? Porque se a gente não fizer, pelo fato dele não ter como provar que ele é um Kohen, aí a gente não vai ter feito nada. Agora, se a gente fizer, aí talvez ele sim seja um Kohen. Então a gente fez certo. Então, por causa disso, tem que fazer o Pidyon HaBen, o ritual do resgate do primogênito, e não deixar de fazer pelo fato do Kohen hoje em dia só está numa resgate Kohen, numa Hazaká que ele é um Kohen. E muito obrigado para todos. Pode ouvir essa aula do lado da cama. Antes de dormir, coloca o telefone na cabeceira. É uma esgulá para dormir mais rápido.
muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo, tudo, tudo de bom.